O governo pode entregar ao Congresso ainda nesta semana sua proposta para a reforma da Previdência. O que vai mudar? As dúvidas são frequentes, principalmente sobre a idade mínima para homens e mulheres, professores e produtores rurais e, claro, o tempo de contribuição dos trabalhadores. O perfil da população brasileira deve mudar bastante nos próximos 45 anos, segundo dados da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, divulgada em 2017. Os idosos representarão 33% de toda a população residente no país em 2060. Atualmente, essa parcela gira em 13%. Portanto, o aumento populacional está estimado em mais de 150%. A previsão está baseada em dados já divulgados pelo Instituto no estudo Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o período 2000-2060. Que afirma também que o brasileiro terá um aumento significativo da expectativa de vida neste mesmo período. Este é um dos pontos-chave do governo para a mudança na Previdência. Como explica a advogada previdenciária Érica Lopes, a Previdência deve ser vista como uma pirâmide. Como aumenta a expectativa de vida, a Previdência também tem que acompanhar. Se você aumenta a expectativa de vida, você vai receber por um tempo maior esse benefício, então você tem que olhar a base. Hoje, para uma previdência sustentável, a base dela, ideal, seria em forma de triângulo. O que é o triângulo? Uma base maior de investimento para que você tenha... Vamos encher mais o cofre para que tenha menos pessoas recebendo e uma base maior. E hoje não, a expectativa de vida aumenta e o índice de nascimento, as famílias estão cada vez tendo menos filhos, então nós temos mais idosos e temos menos pessoas contribuindo para a Previdência. Então, quando você vai fechar o cálculo, em tese, esse cálculo não estaria fechado. Mas tem outras perspectivas também, que inclusive em outras oportunidades nós já falamos aqui, que é a DRU, a desvinculação da Receita da União, que eu particularmente acho que tem que ser modificado isso também, tem que cortar essa DRU, você não tem que desvincular dinheiro da Receita da União para usar com outros fins. O dinheiro da Previdência, ele é da Previdência. Então, não seria essa reforma pura e simples. Nós precisamos também de uma reforma junto com a Previdência, que seria uma reforma tributária, que também é necessária. Então, é um assunto muito complexo e que esse ou qualquer outro governo que tivesse entrado aí são assuntos extremamente importantes, desgastantes politicamente, mas que são necessários serem tratados e com muita responsabilidade. Enquanto cresce o número de idosos, a população jovem com tempo de trabalho para contribuição aos cofres públicos deve ter seu contingente reduzido. Hoje, para cada 100 integrantes da população economicamente ativa, há 21 idosos em situação de dependência por aposentadoria. Aí mora o problema. Em 2060, serão 63 para cada 100. Com esta visão, a idade mínima para homens e mulheres também devem aumentar. As especulações é de que seja 62 para mulheres e 65 para homens. Porém, nada definido. Primeiro, a gente tem que ressaltar que essas mudanças não são oficiais ainda, porque a proposta ela ainda não foi publicada, né? Então, são meras especulações que vazam para a imprensa e assim estão sendo discutidos qual é a melhor forma e passando para a população o que seria. A questão da idade mínima, o que está sendo vislumbrado para essa reforma seria 65 anos para homem e 62 anos para mulher. Seria mais ou menos essa a proposta que está sendo vinculada na imprensa, mas nada formal ainda, porque essa proposta está prevista para ser publicada dia 20 agora de fevereiro. Outra pergunta frequente quando o assunto é reforma da Previdência é sobre o tempo de contribuição dos trabalhadores. Então, a regra hoje de contribuição, vamos fazer um comparativo como é e como ficaria com essa nova proposta. 65 anos homem e 60 anos mulher, com no mínimo 15 anos de contribuição, que é a aposentadoria por idade, não a aposentadoria por tempo de contribuição.
Então, a proposta é que seria 62 anos para mulher e mantém 65 anos para homem, mas com 20 anos de contribuição. Então, no mínimo, 20 anos de contribuição. Seria essa a proposta para a nova regra. Atualmente, os professores contam com uma aposentadoria especial, já que as condições e ambiente de trabalho são considerados prejudiciais à saúde e à integridade física, acima dos limites de tolerância, de acordo com o Decreto 3048/99 do artigo 64. Por isso, eles têm um tempo diferenciado de 5 anos a menos no tempo de contribuição. E assim como os professores, os produtores rurais vão enfrentar mudanças mais severas, de acordo com as especulações sobre a reforma. A discussão sobre a aposentadoria rural ou assistencial ocorre porque hoje o benefício é concedido sem comprovação de contribuição. O nosso caso, como João Pinheiro, que nós temos o maior município em extensão territorial, nossa área rural é muito grande, então é uma preocupação maior para os nossos pinheirenses, que seria a questão da aposentadoria rural. A especulação a respeito dessa mudança é que vai aumentar a idade, a aproximadamente 5 anos, não seria mais 55 anos mulher e 60 homem, né? Seria 60 mulher, 65 anos homem, especulação ainda. E que seria implementado também uma contribuição para o trabalhador rural. Então, ele terá uma necessidade de contribuir também para a Previdência Social, porque hoje basta comprovar a atividade rural. O trabalhador rural hoje, aquele de agricultura familiar, até 4 módulos fiscais, que trabalha para o sustento da família, que não tem empregados, hoje ele basta comprovar a atividade rural, ele se aposenta como trabalhador rural com um salário mínimo. Então, essa mudança também tem expectativa de ter para que esse trabalhador rural de agricultura familiar, ele tenha necessidade de fazer uma contribuição para o INSS. Quanto ao professor, também vai ter uma idade mínima para o professor se aposentar. Então, hoje é reduzido 5 anos na idade de aposentadoria do professor. Então, não teria essa redução mais para o professor, também com expectativa para mudar a regra de aposentadoria para o servidor público, que no nosso caso nós temos servidores municipais e estaduais, né? Nós não temos o órgão federal que nós temos aqui, é o INSS, né? Mas a expectativa é também mudar para o professor da rede pública quanto ao da rede privada, que é vinculado ao INSS.